Eu não sou forte. E essa frase, ela foi uma expressão que eu, essa semana, nesses últimos 15 dias, eu precisei dizer várias vezes para mim. Precisei olhar para mim mesmo e dizer: eu não sou forte. Eu não sou forte. E ontem à noite eu estava lá em casa, a mamãe me dá sempre no domingo à noite um material para levar para as crianças. E aí ela botou assim na mesa e disse: leva ali para a Fatinha amanhã. Aí colocou. Aí quando colocou, estava isso aqui, ó: não sou forte. E aí, o forte é o Deus que habita em mim. Forte é o Deus que habita em mim. Eu não sou forte. Eu não ia pregar sobre isso hoje. A divulgação que eu fiz ontem não é sobre o tema, esqueçam, aquela coisa absurda, a gente vai conversar outro dia. Eu queria, na verdade, hoje aqui abrir um pouco meu coração com vocês sobre algumas dificuldades, algumas questões que eu enfrentei nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, desde que eu peguei a virose no dia 30 de abril, que mexeu muito comigo, que algumas coisas que Deus tem falado comigo. Então hoje a gente vai misturar um pouco como testemunho, talvez, né? E no final eu vou trazer alguns textos que são textos que estão muito fortes no meu coração hoje. Eu resolvi hoje separar esse espaço para compartilhar com vocês. Eu pensei muito se eu ia falar ou não, se eu ia contar ou não, se eu ia abrir o meu coração ou não. Em 2011, quando eu tive um burnout, muitas vezes por algumas pessoas eu fui julgado, né? Julgado como assim você é o líder e está desse jeito? Como assim você é o líder e está com isso não resolvido na sua vida? Como assim você é o líder e está esgotado, né? As pessoas às vezes gostam de seguir heróis, super-heróis, mulheres maravilhas. As pessoas querem seguir super-heróis e mulheres maravilhas. Eu não sou esse super-herói. Deus está me mostrando a cada dia que eu não sou esse super-herói. E eu acho que não cabe na Candeias, por tudo que a gente prega, por tudo que a gente ensina, a gente querer seguir pessoas que sejam super-heróis e mulheres maravilhas. Não cabe, é incoerente. E aí quando eu pensei se eu falo ou não falo, o medo de ser julgado, o medo de compartilhar isso para vocês, isso que eu tenho vivido, e eu disse: não, eu vou falar porque é Candeias. Eu vou falar porque a gente fala sobre vulnerabilidade. Eu vou falar porque a gente fala sobre fraqueza. E falar sobre fraqueza é algo que nós precisamos ter coragem de falar, porque isso liberta muita coisa na vida de quem fala e na vida de quem escuta. Os anos de 2020 até 2023 foram anos muito difíceis, meu povo, para todos nós. 2020 foi um ano. Lockdown, todo mundo trancado, né? Gente tendo menino, gente grávida, gente engravidando, a gente perdendo gente. Tivemos uma live no começo da pandemia com 16 famílias enlutadas em maio de 2020. Então assim, foi um tempo muito difícil. A gente vinha num projeto de igreja, a gente teve que reinventar uma série de coisas. Veio 2021, abre, não abre, abre como. 2022 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, em todos os aspectos. Foi muito difícil. O ano de 2022, quando chegou no final do ano de 2022, eu disse: Deus, que ano difícil. Quantas coisas nós vivemos e enfrentamos esse ano. Aí eu estou falando como igreja e como vida, pessoa, família, casa, que tem filho adolescente. Que ano difícil. E aí, meu povo, do dia 30 para cá eu tenho sofrido com algumas dores muito pesadas, sabe, que estava me tirando e está me tirando ainda, mas estava mais, vocês vão entender, me tirando muito do sério. Eu não estou com burnout ainda e não vou ficar, né? Vou lutar para não ficar, assumindo minha fraqueza. Mas eu não estou com câncer, com nenhuma doença terminal, mas eu estou sentindo dores de cabeça, muito forte. Muito forte, uma crise de ATM muito forte, né? Um dia eu acordei um dia em casa dormindo. Nesses dias eu acho que a virose baixou minha imunidade, aumentou a inflamação no corpo, e essa crise que estava ali camuflada, ela foi para cima, né? E eu acordei um dia à noite e eu percebi eu estava numa posição, dormindo numa posição como se fosse aquela posição encolhida, né? E com a mão no queixo, assim, sabe, pegando no meu queixo, e os dentes travados,
E aí você vai o dia todo com aquela dor de cabeça, que parece que tem uma agulha enfiando aqui atrás, uma dor que pega aqui, uma mastigada que você vai morder o pão e fica fazendo aquela zoada. Eu já tinha tido a crise de AT, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez foi pesada. Tem até a plaquinha, né? Aquela plaquinha para dormir. Mas essa semana, esses dias, ela pegou muito pesado. Muito pesada. E aí começou minha saga, né? Minha saga de remédio, relaxante muscular, remédio para dor, relaxante muscular, remédio para dor, relaxante muscular, remédio para dor. Eu fui fazer um trabalho na faculdade, minha cabeça estourando. Isso aqui eu com garrafa d'água assim, assistindo aula, ouvindo atender alguém. Olha, eu estou com uma garrafinha aqui, mas é porque está doendo aqui, eu não estou conseguindo. Então assim, uma dor que vai tirando tua alegria, que vai mexendo com a tua força. Impressionante. A primeira pessoa que me socorreu foi a Emília. Eu fui lá na casa da Emília, disse: Emília, ajuda que eu estou aqui. E aí eu fui lá na casa da Emília, a Emília deu uma massagem, fez os alongamentos, puxou, meteu a mão na minha boca, né, do queixo para cá, queixo para lá, percebeu que estava realmente com a TM, eu dei uma relaxada, fui para casa, mas no outro dia a dor voltando, pegando. A Emília disse: pastor, procura um fisioterapeuta que seja especialista em ATM, né, que mexa exatamente com isso. E aí foi quando a Thaís, que é dentista aqui da nossa igreja, indicou uma pessoa, a Viviane Teófilo, e eu fui nessa profissional. Fui sexta-feira nessa profissional. E quando ela começou a pegar em mim, pegar na minha cabeça, ela começou a mexer aqui atrás, e ela disse: você está com vários nós musculares ao redor da orelha, no ombro, na cabeça atrás, isso aqui tudinho. Ela disse: é que tem uma membrana chamada fáscia, que vai junto com o músculo, e ela está toda enrolada, como se o músculo em vários momentos ele tivesse enrolado, como se tivesse tudo enrolado aqui, e a gente precisa soltar isso daí, um por um. Meu povo, foi uma hora de sofrimento, assim, naquela pena na maca que você leva, né, de soltando um por um, até mexer na bochecha e mexer. E quando eu saí dali, eu saí de certa forma assim aliviado, porque tinha descoberto, né, tinha relaxado esses músculos. Eu disse: doutora, tem algum perigo de amanhã enrolar isso aí tudinho de novo? Porque desenrolou, né? Mas o problema não é isso, né? Resolver o problema não é isso. Ela disse: é tensão, isso é carga. Ela até falou assim: você tem a cabeça para frente. É como se você botasse a cabeça para frente para colocar o mundo aqui nas costas. E você, aí tem hora que eu estava lá na maca e eu queria me mexer, eu queria ter controle sobre a situação, né? Ela disse: fique quieto, aceite ser cuidado. Você precisa ser cuidado, aceite ser cuidado. Eu ficava ali querendo controlar as coisas, né? Disse: aceite ser cuidado. Mas eu saí dali e disse: Deus, está errado. Está errado. Sabe, não é para estar com esse negócio todo desse jeito, sabe? Mas tempo que eu fiquei feliz, no outro dia eu não conseguia nem pegar, porque estava tudo doído, mas era doído local, não era mais o músculo puxando, era a dor de onde ela tinha mexido e onde ela tinha destravado. Só que na quinta-feira eu fui num osteopata, que mexe com acupuntura. E um dia antes, né, foi lá, instalou meu pescoço, fez todo um negócio lá com ventosa, né, minhas costas ficaram assim, destruídas, né, trouxe algum alívio, mas não foi aquele alívio assim, de resolver o que estava ali me puxando. Mas esse cara foi muito usado por Deus na minha vida. Porque antes dele me colocar na tábua, ele sentou para conversar. E esse cara começou a me falar tanta coisa. Sabe o que eu acho, Emília? Eu acho que Deus olhou e disse assim: esse caba não vai naquelas irmãs de oração. E não vou mesmo, né? Então eu vou mandar ele bem ali, num cara ali para dizer umas coisas para ele. Um cara que não tem nada a ver, que vai dizer umas coisas para ele. Meu povo, o que esse cara me disse? Ele olhou para mim e disse... Ele disse não, ele afirmou, né? Ele olhou assim para a Aninha, disse: ele é controlador, né? Aí eu disse: não, sou controlador. Tem muita coisa que você tem que controlar. Você é um controlador. E você tem que ter controle sobre todas as coisas. Aí ele falou: você está carregando o mundo todo nas costas, né? Aí ele foi e disse assim, olhou para minha cara: você tem uma cara de gente boa. Aí ele olhou assim para ela, para a Aninha, e disse: é falso, né? É um falso bom.
Porque você conversa comigo, como é que você está? Está tudo bem. Você está sentindo que está com ansiedade, está com depressão? Não estou não. Não estou ótimo. Pode, dá para colocar mais um saco? Pode botar que eu estou bem. E ele olhar para mim e dizer, isso é falso. Esse teu estar bem é falso. Você não está bem. É como se eu fosse de uma geração errada. É como se eu tivesse característica dos baby boomers, né? Que adoecem muito no corpo. A cabeça fica lá, focada em fazer o que eu tenho que fazer, em trabalhar, e fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas o corpo vai desfalecendo. Aí ele disse, você é falso, é falso. Aí ele olhou para mim e disse, as pessoas mais difíceis da gente cuidar aqui são os advogados e os cuidadores. Porque os cuidadores não sabem ser cuidados. Aí eu, fala Deus, né? E eu estava sentado numa cadeira assim, meu povo, uma cadeira sentada assim, o cara aqui na minha frente dizendo as coisas, a Aninha sentada bem ali, eu estava feito um meninozinho assim, sabe? Levando um carão da vida, levando um carão, sabe? De Deus falando um bocado de coisa. E aí ele disse, você está dando conta de muita coisa. Ele olhou para mim e disse, você não confia em Deus não? Essas coisas, tudo que você está querendo resolver, a vida das pessoas todas que você está querendo resolver, você não confia em Deus não? É Ele que resolve. Ele pegou em mim e disse assim, eu acho que ele não vai morrer não, viu? Falou para a Aninha, que bom que ele não vai morrer. Ele disse, mas por que você tem medo da morte? Vocês não creem na vida eterna não? Ele disse, mas ele não vai morrer não. Agora se você morrer, a igreja lá não vai continuar não? Se você morrer, a vida das pessoas não vai seguir? É meio que assim, você não é Deus não, existe um Deus e esse Deus não é você. Você não confia no Pai não, no divino? Ele falava o Pai, o divino, né? Você não confia nele não? Para que ele que cuida das coisas? Aí ele olhou para mim e disse, você é pastor há quantos anos? Eu disse, vou fazer 24 anos que eu sou pastor. Aí ele disse assim, e esse tempo todinho você não conseguiu preparar ninguém para ajudar você? Aí ele disse, rapaz, vou sair daqui. Esse cara tá vindo aqui para tirar a minha roupa. Entendeu tirar a roupa, né? Eu estou ficando nu aqui. Esse tempo todinho você não conseguiu preparar ninguém não? Aí ele olhou para mim, aí foi o pior, pessoal. Quando ele olhou para mim e disse, você precisa fazer aquilo que você diz para os seus fiéis fazerem. Na hora que ele falou isso, ele nem sabe o que é que eu ensino. Na hora que ele falou isso, me veio o espiritualize, o seminário da gente falando que esse corpo é espiritual, de que o descanso é sagrado, de que a gente precisa meditar, de que a gente precisa ter o nosso momento com Deus, de que a gente precisa respeitar o nosso lazer, que a gente precisa de lazer, que isso é espiritual. Uma pregação aqui sobre sociedade do cansaço, conversando sobre a necessidade da gente parar, da gente viver o abrigo, aquela experiência que a gente teve aqui, conversando sobre a jornada de restauração emocional, falando sobre a gente reconhecer nossas mazelas, a gente saber quais são, a gente saber identificar a nossa rede de apoio, ter uma rede de apoio, alimentar essa rede de apoio, de nós termos os nossos oásis, que são os lugares onde nós nos alimentamos, onde nós renovamos a nossa força, a nossa energia. Quando ele disse assim, você tem que viver aquilo que você ensina para os seus fiéis. E aí foi isso tudo passando na minha cabeça, na mesma hora. Tudo isso passando na minha cabeça. Minha vida de meditação, meu sábado, né? Tipo, meu descanso, meu lazer, meu tempo em família, tipo assim, tudo isso passando na minha cabeça. Ele disse, não é à toa que eu estou aqui todo enlinhado, que eu estou aqui com a cabeça para frente, tentando carregar tudo nas costas. Não é à toa. Não é à toa. Isso é pecado meu, que eu preciso abandonar. E quando eu falo de pecado, quem fez o espiritualize sabe que no espiritualize a gente trabalha pecado na consciência de que o pecado é quando nós erramos o alvo de viver a vida que Deus tem pra gente. E a gente começa a ter um bocado de prática, um bocado de conduto que mais destrói a nossa vida e destrói nossas relações, e destrói o nosso corpo, e destrói as nossas relações, do que aquilo que constrói vida. Daquilo que constrói vida. E eu comecei a pensar,
Do quanto eu tenho negligenciado muitas vezes o meu corpo, o cuidado do meu corpo, a minha alimentação, o meu descanso. Eu voltei para a faculdade de fevereiro para cá, não contem para ninguém, mas eu estou sem nenhum dia off. De quem é a culpa disso? De quem é a culpa disso? É da faculdade? É da pandemia? É das pessoas que me procuram? De quem é a culpa disso? É minha. É minha. Sem nenhum dia off. Negligenciando meu momento de meditação, de respiração, meu lazer. Por vezes aqui na Sociedade do Cansaço eu fico às vezes incomodado de saber que eu não sei mais me divertir. Lembra que eu falei isso algumas vezes? Como é se divertir? O que é que eu gosto de fazer que não seja trabalhar? Eu de folga minha cabeça fica querendo trabalhar. Eu vou ficar de férias, se não viajar para canto nenhum, eu fico dentro de casa feito barata tonta. Eu vou fazer o quê? E a gente faz o quê se não trabalha? Isso mostra um adoecimento. Isso mostra uma alienação. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu estou colhendo frutos disso. Eu sigo uma jornalista, ela era uma jornalista, do Tempo, e ela fala muito sobre burnout, ela explicando a diferença entre cansaço, exaustão e o burnout, na ótica dela, e eu acho que faz sentido. Ela fala que o cansaço, você está cansado, você vai lá, você descansa, você dorme e você descansa. A exaustão não, a exaustão você está cansado, você vai descansar e você acorda cansado de novo. E a exaustão, não adianta você descansar, você precisa mudar o seu estilo de vida. E se você não respeita a sua exaustão, vai chegar um momento que você entra no burnout. E o burnout é quando você, na ótica dela, é quando você perde uma funcionalidade. Você não consegue mais fazer algumas coisas que você fazia antes. E geralmente o burnout, ela define como sendo o contexto que gera burnout é um contexto às vezes de assédio, ou um contexto onde as demandas que você tem são muito maiores do que os recursos. E é muito ruim a gente ter muita demanda, e quando a gente olha para os recursos da nossa aqui, Porque é um recurso de Deus, quando a gente espiritualiza e joga isso para o Papai do Céu, que é Ele que cuida, que é Ele que abençoa, que é Ele que faz a obra, e as pessoas são responsáveis também por suas escolhas. A gente vai arrumando isso na cabeça da gente, e a gente equaciona. Então eu estou vendo que eu estou na exaustão. E disse, não, cara, eu estou em pecado, isso é pecado. Eu preciso dar conta disso. Eu preciso cuidar disso. E quando eu resolvi compartilhar isso com vocês, foi naquilo que eu falei antes, sabe? Estou compartilhando uma fragilidade. Estou compartilhando um pecado. Estou compartilhando uma dor. Que muitas vezes a gente tem discursos que compartilham muito só vitória, que compartilham só as pessoas vencendo, superando, ou então apenas conceitos para que as pessoas tenham vitória. Mas eu estou compartilhando aqui uma fragilidade, porque é isso que Deus tem me mostrado. Talvez eu precise mais falar disso do que vocês precisem ouvir. Embora eu ache que faz muito sentido, e faz muito sentido para quem escuta ouvir isso. Porque aqui para nós, isso não tem a ver só com a minha vida, tem? E eu não estou falando da comunidade não. Isso tem a ver com a vida de todos nós, porque todos nós nos desviamos da rota muito fácil e adoecemos rapidinho, se nós não ficarmos atentos e respeitarmos os sinais que Deus está dando para a gente. E no meio de tudo isso, meu povo, Deus cuida. Deus coloca pessoas. Deus coloca uma Emília, Deus coloca a Thaís, Deus coloca o Marcelo, meu primo, Deus coloca o Borges, Deus coloca a Thaís, Deus coloca a terapeuta, a fisioterapeuta, Deus coloca o osteopata, que me deu lá um carão grande, que me fez entender um bocado de coisa. Eu não sei o quanto foi o que ele falou, ou o que foi o que eu ouvi, porque não é nem o que ele falou, é o que eu ouvi. É o que eu ouvi, a partir do que ele falou. Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Deus usa pessoas para cuidar da gente. Deus usa pessoas. Todas essas pessoas que eu falei, minha família, os amigos, meus pais, a Aninha dentro de casa doidinha, me vendo com garrafa d'água na cabeça, andando com o pescoço torto. Eu estava assim, eu vou virar o Frei Damião, porque vocês estão rindo, Eu vou virar o Frei Damião, porque eu estou aqui com a cabeça torta, e ela foi mostrar que isso aqui estava tudo travado, tudo enrolado. E eu vou precisar continuar cuidando disso. Porque a tensão que está enrolando isso é que eu preciso resolver, não é o músculo. Eu não estou com problema muscular.
Eu estou com um problema emocional. Eu estou com uma tensão que está se carregando aqui de quanto tempo? Eu não sei. Eu preciso cuidar. Eu preciso respeitar essa exaustão. Eu preciso respeitar isso. Eu preciso cuidar disso. E eu acho que faz parte do nosso processo também poder compartilhar isso com vocês e compartilhar com a igreja. E aí tem um texto, meu povo, que a gente vai para o texto, que falou muito comigo e fala muito comigo e tem falado muito comigo esses dias. 2 Coríntios 12. Deus disse para Paulo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas dores, nos cansaços, nas terapias que precisam ser feitas. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Só, meu povo, que essa é uma lição que eu acho que quem é mais, entre aspas, forte, tem dificuldade de aprender, tem dificuldade de entender. E eu preciso lembrar todos os dias: eu sou fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, porque eu sou limitado. Eu não posso confiar na minha carinha boa. Eu não posso me confiar no meu sorriso e na minha energia. Eu preciso saber que por trás disso eu posso estar sofrendo algumas questões e alguns pesos que eu preciso ter consciência para tratar, para respeitar, para ouvir. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Um outro texto que Deus falou muito comigo esses dias é o Salmo 90, 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias é como dizer assim: Pai, ensina-me a viver os meus dias. Isso tem sido minha oração. Ensina-me a viver os meus dias, a organizar as demandas ou a recusar demandas, a aceitar minha pequenez, minha finitude, minha incapacidade, a dizer não, quando na verdade eu sinto culpa às vezes em dizer não, e eu preciso trabalhar isso no meu coração. Por vezes eu digo sim, eu me proponho a caminhar com pessoas e não consigo dar essa assistência. Eu preciso equacionar isso na minha cabeça. Eu preciso aprender a viver os meus dias. Ensina-me a viver os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ensina-me a viver essa vida maravilhosa que o Senhor tem para a gente. Ensina-me a viver. Ensina-me a me respeitar, a ouvir os sinais, sabe, a ouvir meu corpo, a respeitar o meu corpo. Em todo encontro terapêutico que eu tenho, geralmente assim, eu não tenho uma criança muito ferida ou traumas do passado, mas eu tenho eu preciso fazer as pazes com o meu corpo. Eu preciso fazer as pazes com o meu corpo. Não de autoestima, dessas coisas, mas de olhar para o meu corpo e entender que eu sou matéria, que eu sou limitado. Uma das coisas que ele me falou, eu esqueci de falar isso de manhã. Ele disse assim: é como se você está aqui, mas o seu corpo está aqui, ó. Você está descompensado. Você está como se fosse dividido. Precisa juntar essas coisas. Precisa fazer as pazes, precisa abraçar esse corpo. Precisa cuidar dele. Precisa respeitar ele. Precisa ouvir ele. Eu lembro de um psiquiatra muito amigo que falou uma vez que passou a vida toda tentando convencer os crentes de que eles tinham um corpo. Porque crente é bicho
que gosta de tentar viver desencarnado. Quando na verdade o nosso Deus se encarnou e se fez matéria para viver humano aqui. A gente quer viver nossa humanidade descolado. E nós somos corpo. Na Bíblia fala de carne, né, de uma forma mais pesada. Ela não está falando disso aqui não. Ela está falando do impulso da carne. Ela está falando do desejo pecaminoso. Não é o nosso corpo. Não é o nosso corpo. A gente precisa fazer as pazes com isso que Deus deu para a gente, que é templo do Espírito Santo, que precisa ser cuidado. Isso foi o que Deus falou comigo. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei se fez algum sentido para você eu compartilhar isso. Eu relutei muito em compartilhar, a pregação era outra. E de ontem para hoje foi que eu mudei e disse: eu vou compartilhar, eu preciso compartilhar. E eu creio que há propósito em compartilhar, porque isso que foi compartilhado hoje aqui diz muito quem nós somos como igreja. A igreja lá do John Burke, que a gente conheceu lá, Cris, em Austin, ela tem um slogan que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu acho que a Candeias tinha que ter uma plaquinha assim: proibida a entrada de pessoas fortes. Porque o que você vai encontrar aqui dentro são pessoas pecadoras, falhas e fracas. Porque nós reconhecemos e entendemos que o poder de Cristo, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É nas nossas fraquezas que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Amém? Queria que você baixasse a sua cabeça, você colocasse agora a sua vida diante de Deus. Não sei em que Deus falou com você. Para mim começou com isso aqui, né? Começou com tudo. Essa semana foi: não sou forte. Forte é o Deus que habita em mim. É o que as crianças estão ouvindo lá. Mas a gente vai crescendo e a gente vai esquecendo disso. A gente vai sendo ensinado pelo mundo e pela vida de que você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Você tem que aguentar. Você tem que ser forte. Se você não for forte, vão pisar em você. Você precisa ser forte. A gente é treinado para ser forte e para pisar. A gente não tem aprendido a se quebrantar, a se humilhar. E o que a gente vai fazer com essa música agora é confessar. Eu confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Eu vou precisar nesse próximo mês botar o pé no freio em algumas coisas, ajustar, porque eu preciso respeitar essa exaustão. Eu não tomei decisões ainda, assim, o que é que eu vou sair, o que é que eu vou evitar. A gente vai continuar normal aqui, mas eu vou ter que cuidar disso na minha vida. Tem coisas que eu preciso parar de fazer por enquanto. Tem coisas que eu preciso passar a fazer, que eu abandonei. Faz essa reflexão na tua vida. Respeita o teu cansaço, respeita a tua exaustão. Não deixa a peteca cair no ponto de que você, não consiga mais reparar algumas coisas. Então cuida e começa reconhecendo e confessando: eu confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou.